Fala galera, beleza? Ó, química orgânica básica para quem perdeu isso daqui na escola. Primeira coisa que a gente precisa saber, os prefixos de carbonos até o número 12. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ect, 7 ect, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec, 12 dodec. Esses caras aqui são cobrados sempre em provas. Eu preciso entender que quando um desenho na química orgânica aparece, ele vai ter dois segmentos. Um deles é chamado de cadeia principal e tudo que estiver fora da cadeia principal é chamado de ramificação. Essas ramificações, elas são das mais diversas. Elas podem ter um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e quando ela tem mais de 2 carbonos, elas podem se apresentar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, essa daqui que só tem um carbono, a gente vai usar o prefixo met e vai sempre colocar a terminação il. Então a gente chama ele de metil. Por exemplo, esse daqui que tem 2 carbonos, a gente vai usar o prefixo et e vai também usar a terminação il. Então a gente vai chamar de etil. E assim vai. Eu preciso tomar cuidado com essas 4 aqui. Essa tem 3 carbonos e essa daqui também tem 3 carbonos. Mas se vocês repararem, elas estão arrumadas de maneiras diferentes. Essa daqui, os carbonos estão em sequência. Então a gente chama de N-propil, igual na matemática, quando a gente tem uma sequência finita de termos. Aqui não. Aqui, se a gente partir da cadeia principal, a gente tem uma bifurcação, onde esse carbono aqui está ligado nesse da direita e nesse de cima, portanto ele é um carbono secundário na ramificação, por isso que a gente chama esse cara de sec-propil. Só que o sec-propil é uma ramificação que também pode ser chamada de isopropil. É uma das poucas que tem 2 nomes. E assim a gente vai, ó, com 4 carbonos, a gente tem o prefixo but, terminando com il. Com 5 carbonos, a gente vai ter o prefixo pent, caso aqui tivesse mais um, e eu chamaria de pentil. E aí, se você reparar, o butil ele é arrumado de várias maneiras. Assim, ó, como esse carbono é secundário, ele é chamado de sec-butil. Assim, ó, como esse carbono é terciário, porque ele está ligado nesse daqui e no de baixo, ele é chamado de terc-butil. E esse daqui, como esse carbono só está ligado nesse daqui, que é o primário, ele é chamado de isobutil. Então a gente só tem que tomar cuidado com esses radicais, porque esses radicais são os que mais aparecem. Eu fiz aqui 2 desenhos de exemplo. Por exemplo, aqui, ó, esse é o meu tronco principal, é a minha cadeia principal. Tudo que está para cima, tudo que está para baixo são as minhas ramificações. Esse daqui, por exemplo, que só tem um carbono, ele é chamado de metil. E isso se representa na fórmula bastão assim, ó, como metil. Ah, lá. Esse daqui, por exemplo, tem 2 carbonos, que seria na fórmula bastão esses 2 aqui. Esse daqui ele é chamado de etil. E esse daqui também, na representação bastão, ele é chamado de etil. Por exemplo, esses 3 carbonos aqui, ó, eles não estão em linha. Eles estão ligados por esse carbono que dentro da ramificação é um carbono secundário. Então essa ramificação aqui, que é a mesma que essa, na fórmula bastão, ela é chamada de sec-propil, porque são 3 carbonos. As 2 ramificações que mais caem, que não são de cadeias abertas, são cadeias aromáticas, são esses 2 aqui. Esse cara aqui, que é o benzeno sozinho, e esse cara aqui, que é o benzeno com um carbono, eles são chamados de fenil, assim, ó, e esse daqui, ele é chamado de benzil, desse jeito. Então a gente vai ter que avaliar quem são os carbonos da cadeia principal, que são as maiores sequências, a maior sequência da minha cadeia, e tudo que fugir da sequência vai ter o nome de ramificação que vai estar associado a essa tabelinha aqui. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo. Show!